Vocês podem estar estranhando que eu estou toda agasalhada aqui, porque vocês não estão olhando ali pela janela nesse frio que está aqui em Porto Alegre hoje. Um dia nublado, cinza, muito frio. Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, é bom ficar sabendo que essa é uma época de muito frio aqui no estado. Muito frio. Aliás, eu quero dar uma dica para vocês nesse final de semana. Agora é sexta-feira, dia 6 de maio, olha aqui, ó. 6 de maio. Faltam 5 dias, hein? Pro tchau, Dilma. 6 de maio. Olha, o Jornal Valor está botando assim, ó, queda de Cunha revés para Temer. No dia seguinte, as notícias estão assim, voando. Isso aqui é um dia, isso aqui é outro dia, não tem mais nada a ver, né? Mas aqui é muito frio. Aliás, a dica que eu queria dar para vocês é Gramado. Gramado fica a 100 quilômetros de Porto Alegre. A estrada principal não está bem, tem que ir pela serra, mas por Nova Petrópolis, né, que é muito lindo, é um caminho lindíssimo. E ali tem o Snowland, que é o único parque temático de neve das Américas, fechado, né? São galpões enormes, assim, neve, mas neve mesmo, né? Então dá para esquiar ali, levar as crianças, é um programa imperdível no inverno. Gramado é imperdível no inverno, né? O Rio Grande do Sul todo é imperdível. Eu recomendo, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque eu queria falar rapidamente sobre 2 assuntos diferentes. O primeiro deles é a respeito do novo governo, e o segundo é a respeito do governador de Minas, Fernando Pimentel. Bom, vamos por parte, como dizia Jaco, o Estripador. Primeiro, a questão do governo Temer. Eu estou acompanhando tudo, como muitos de vocês devem estar acompanhando também, e eu quero dizer para vocês o seguinte: eu acho que não se deve ter expectativa demais em relação ao governo Temer. É bom enfiar isso bem na cabeça, hein? Ele vai cumprir um mandato aí de 2 anos e pouco, quase 3 anos, mas é um governo de transição para um novo governo. É bom ter isso bem presente, né? E ele está assumindo em meio a uma crise política, econômica e social de proporções oceânicas. Olha, pegar um rojão desse de cara já é um problemão, né? Já é um problemão. Mas pior é pegar isso aí como um vice-presidente que está entrando no lugar de uma presidente que está sendo caçada, né? Que aliás já perdeu nessa sexta-feira aí por 15-5 na comissão especial do impeachment, né? Que aprovou a admissibilidade. Novamente, a segunda vez que aprova a admissibilidade do pedido de impeachment. A primeira foi na Câmara, agora é a segunda vez, né? A primeira, não é a terceira vez, né? A primeira foi a comissão especial na Câmara, depois foi o plenário da Câmara, e agora é a comissão especial do Senado, e ainda tem mais uma quarta vez, que vai ser o plenário quarta-feira, dia 11. Se o plenário aprovar, por maioria simples, 50% mais 1, a Dilma vai embora, por 180 dias, é o prazo para que o julgamento então ocorra e ali se decida por 2/3 de votos se ela volta ou se fica. Eu não tenho dúvida que se vai. O pessoal todo já está no meu site aqui dizendo tchau, querida, né? Eu também, tchau, querida, né? Já vai tarde, inclusive. Pois bem, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: não esperem demais, né? E outra coisa, também não pense que o presidente Michel Temer é um anjo. Não é anjo, né? Vocês sabem que aquela história de Madre Superiora, que não é um convento de freira, nem Madre Superiora é totalmente isenta de pecados, né? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, que ele vai ter que fazer acordos evidentes, senão não governa, né? Não governa. O que nós esperamos é que não faça acordos espúrios como a Dilma fez, né? Pelo que eu estou vendo até agora, está tudo dentro da medida. Tem algumas coisas ali que eu não estou gostando, alguns ministros ali que estão sendo investigados na Lava Jato. Eu acho que dá para tolerar nessa fase, né? Dependendo do grau de investigação, mas dá para... Mas, enfim, não esperem demais, né? Eu acho que das 3 crises, a política, a econômica e a social, pelo menos uma delas vai ser debelada assim de imediato, né? Já disse para vocês isso aqui, que é a crise política. Assume um novo governo,
um bom ministério, pelos nomes que eu estou vendo agora, tem bons ministros ali, gente muito competente, qualificada. Então a crise vai ter governabilidade, que é o principal que a Dilma não tem mais. Restabelecendo a governabilidade, já acaba a crise política principal de cara, né? O julgamento continua lá no Senado, tudo bem, mas enquanto isso nós temos aí um governo que pelo menos tem governabilidade, ou seja, tem estabilidade política, e a crise política se resolve. A outra é a crise econômica. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, pelos nomes que o Temer escolheu, ainda hoje de manhã estava falando com o deputado Jerônimo Nogueira, com o deputado Tarcísio Perondi, eles estavam me dizendo, olha, o presidente Temer, para nós, disse claramente que o ministro da Fazenda vai ser o Henrique Meirelles. Então, é o Henrique Meirelles. Não é cara feia, não. Ele é ótimo. Né? De 1 a 10 é o 11. Não, provavelmente o quadro mais qualificado que nós temos hoje no Brasil para tocar a economia brasileira. Sabe exatamente o que tem que fazer e vai fazer o que tem que fazer. Então é isso aí. Então, senhores, aí a crise econômica, ela vai, pelo menos você vai ter assim, uma coisa que eu reclamo sempre do Sartori aqui, é o seguinte, não é tanto o problema de eu estar sofrendo aqui com a crise econômica, de eu estar passando por isso que estou passando, mas o meu problema principal também, o de vocês, eu tenho certeza, é qual é a esperança que eu tenho, qual é a luz no final do túnel. Isso nós vamos ter, já a partir de quinta-feira com o novo governo. Né? Falta muito pouquinho, 5, 6 dias, né, para isso mudar. E a crise social, que depende da resolução da crise política, do encaminhamento da crise econômica e do restabelecimento da lei e da ordem nesse país aí que foi totalmente jogada à desordem por essa senhora e por essa organização criminosa lulopetista aí, que está sendo varrida, né? Agora, é isso aí que eu queria dizer para vocês aí, em relação a essa questão do novo governo aí, né? E não esperem também que a Lava Jato vai parar, que os processos vão parar, que o Ministério Público, de repente, por um passe de mágica, ninguém vai pensar que o Ministério Público Federal vai deixar de fazer o que está fazendo. Não vai continuar fazendo. Como dizia o Collor, duela quem duela. Vai, pode ter certeza. Os juízes vão continuar atuando também. Então, quem tiver que pagar, vai ter que pagar. Essa senhora está saindo do governo hoje, mas vamos ver se ela se escapa da cadeia, né? Vamos ver. Bom, e a outra questão é do Fernando Pimentel, esse governador de Minas Gerais, né? Ele foi denunciado hoje ao Superior Tribunal de Justiça pelo Ministério Público Federal por crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Para começar, ele foi ali objeto principal da chamada Operação Acrônimo, que pegou a mulher dele também. Né? Esse malandro aí, agora no governo de Minas, botou a mulher, inclusive, de secretário de Estado para blindá-la. Como a Dilma tentou fazer com o Lula também. Né? Às vezes ele pegou o governador, que eu saiba, é o único governador no momento que foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça, que é o foro apropriado para esse governador, para esse caso, né? É o único que eu conheço. Né? Esse homem é ligadíssimo a Dilma. Eu estou contando aqui, inclusive, no meu site, um pouco da história dele, porque esse sujeito, ele esteve aqui em Porto Alegre quando tinha 18, 19 anos, já andava metido aqui com armas na mão, era terrorista da VPR. Perto da rua onde eu moro, que é a Rua Mostardeiro, em 1970, ele e um outro grupo de terroristas cercaram o carro, uma caminhonete do então cônsul americano Cutter Curtis, e tentaram sequestrá-lo, né? Eu só não contava que o cara tinha sido um mariner, né? Estava preparado ali, e ele tocou o carro em cima dos terroristas. Um deles atirou, acertou um tiro no ombro do cônsul americano, mas ele conseguiu escapar e meteu o carro em cima dos terroristas e atropelou um deles. Adivinha quem? O Fernando Pimentel. Esse que é governador aí de Minas Gerais. Depois ele acabou sendo preso aqui em Porto Alegre, né? Mas naquela época já era da VPR, já era companheirinho de terrorismo da Dilma Rousseff. Ele é mineiro, inclusive, né? Já era naquela época, né? Então depois continuou sempre com ela, foi ministro dela, foi coordenador da campanha, da primeira campanha eleitoral dela, se meteu numa confusão tremenda lá. Está sempre envolvido com corrupção, com essas coisas aí, né? Então, mas está lá no Superior Tribunal. Eu não tenho dúvida que vai acabar sendo caçado pela Assembleia de Minas e vai para a cadeia. Ele e a mulher dele vão fazer companhia lá para o
João Santana e para Mônica Moura lá, eu espero, em Curitiba. Né? Bom fim de semana para vocês, porque o meu tá, ó, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, de repartir o bigode.